Um salve para todos os trudos e trutas que me acompanham neste exato momento. Bem-vindos a mais um vídeo, galerinha. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. E galerinha, como prometido no meu último vídeo, hoje eu vou passar um pouco um resumo, bem resumido, da história do RuneScape. Galerinha, assim, esse resumo ele vai ser bem, mas bem resumido mesmo. Eu só vou considerar os fatos mais importantes mesmo, os mais importantes. Vou evitar pegar alguns fatos não tão importantes assim, né? Enquanto isso, enquanto eu falo um pouco da história do RuneScape, eu vou estar trazendo aí pra vocês um trechinho, trazendo pra vocês trechos de gameplay não, mas trechos aí do jogo, onde eu faço aí a segunda coisa que eu mais gosto de fazer dentro do RuneScape, que é gerar dinheiro, né? Gerar recursos. No caso eu vou estar fazendo flechas, uma quantidade relativamente um pouco alta, né? Acho, se eu não me engano, eu vou estar fazendo 600 flechas aí. Então, vamos lá, né? Vamos iniciando. O início começa nos dias antigos, né? Os primeiros dias. Não existia. O universo em si em que vivemos não existia. Mas, então, de repente chegou uma galerinha aí e criou. Eles criaram o nosso universo e criaram um espaço de terra, digamos assim, né? E esse pessoal, essa galerinha, foram essencialmente três deuses. São três deuses com importância para Jas, né? J-A-S. Esses três deuses, eles criaram, são deuses anciões, né? Eles criaram o Gielinor, o mundo que conhecemos, né? Não como conhecendo, mas o mundo que conhecemos. Eles criaram isso. E criaram, provavelmente, uma raça. Não se tem certeza disso, isso não é comprovado. Mas uma raça existia aqui e continua existindo aqui. E essa raça são os Dragon King. Os Dragon King, uma raça de dragões, não de dragões, mas de seres parecidos com dragões, muito antigos e muito inteligentes. Muitos fatos, como a criação da armadura dragônica, demonstra que existia um alto conhecimento em metalurgia. E vários outros fatos também, né? De acordo com algumas teorias, não se tem certeza quando isso aconteceu, só se sabe que a pedra de Jas foi deixada por Jas. Ele deixou uma pedra com parte dos poderes dele para o próximo deus que viesse modelar a Terra, criar algumas outras coisas. E nesse meio tempo apareceu o Guttix. Guttix, para quem conhece, é o deus principal que a gente conhece dentro do mundo RuneScape. Ele chega, isso é um marco que marca o início da Primeira Era. Quando ele chega a Gielinor, a dimensão, né, aonde vivemos, em formato, né, de uma borboleta. Ele chega e ele pega a pedra de Jas. Não se tem certeza se ele pega dos Dragon King, só sabe que ele pega. Se no caso, né, de alguma teoria, se ele tiver pegado o Dragon King, foi pacificamente, não houve nenhuma guerra em relação a isso. Ele usa essa pedra para modelar Gielinor, criar os minerais, os recursos, essas coisas. E a terra em si, são com seus relevos, e aí. Ele também cria portais, 2 portais, para a entrada de formas de vida mais inteligentes. Porque usando a pedra de Jas, ele cria algumas formas de vida, só que sem muita inteligência, como os unicórnios, as topeiras, os ratos, esses tipos de criaturas, né? Ele cria sua razão da inteligência. E isso, para criar inteligência, demanda muito tempo. Então ele prefere pegar e abrir um portal, abrir 2 portais, para que criaturas mais inteligentes cheguem ao nosso mundo. E várias delas chegam, como os humanos, esse pessoal. Quando eles chegam, as primeiras raças, humanos e elfos, chegam, Guttix aparece para eles e fala: usem desse novo mundo que eu dou a vocês. Usem, mas não abusem dele. Aproveitem o que ele tem a dar para vocês.
Nisso, Gutrix vai dormir. Porque ele demanda muita energia para criar toda a Gielinor. Ele vai tirar uma sonequinha para recuperar suas forças. Nisso, nisso, outros deuses chegam a Gielinor. E são aí os vários, né? Saradomin, Bandos, com importância a Zaros, né? Que foi o principal de todos, praticamente. E eles chegam, mas eles não conhecem Gutrix. Gutrix foi dormir antes deles chegarem, então eles nunca viram, nunca tiveram noção de Gutrix. Só que, de acordo com algumas teorias ali, desculpa que eu tô lendo aqui uma outra simples coisa. E nisso você vai. Nisso você continua aí na primeira era. Né? Você inicia a segunda era. A primeira era ela se inicia quando o Gutrix chega. E ela termina quando o Gutrix vai dormir. A segunda era começa quando os outros deuses chegam. Que é um tempo muito curto, de alguns anos só. Bem curto mesmo. Nisso, com esses vários deuses, eles se aliam a várias raças que existem dentro. Vampiros, elfos, humanos, anões, esse pessoal. Eles pegam esse pessoal para se aliar. Mas, dentro de todo esse tempo, eles começam a destruir o mundo. Eles começam a guerrear, entre aspas, a dominar o espaço. Como era espaço sem dono, eles começam a dominar. As guerras são muito pequenas, muito resumidas. Lembra quando eu falei da importância de Zaros? Então, Zaros, ele foi um dos deuses mais poderosos. Teve o maior império da história do RuneScape. A história de Gielinor, no caso, né? Mas ele se aliou a uma raça, os Marjarak. Marjarat, não me lembro certinho. Marjarat, tá aqui. Marjarat. Marjarat, não sei o nome certinho. E é uma raça muito astuta, muito mentirosa, muito gananciosa. E o conjunto dessa raça ele domina um vasto território, vasto mesmo. Mas, infelizmente, não se pode confiar nessa raça. Assim como ele descobriu do modo mais cruel possível, né? O capitão dele, muito próximo, Marjarat, muito próximo dele, trai ele, conseguindo posse do cajado de Armadillo, um cajado bem poderoso. Ele só se sabe que ele foi usado por esse, no caso, Zamorak, o general dele, general de Zamorak, general Zamorak, trai ele. Uma luta muito grande que acontece aí. Nisso, ele usa esse cajado para empalar, faz o cajado entrar dentro de Zaros pelas costas. Esse cajado fica entre Zaros. E um familiar golpe do destino, né? Muito sortudo também. Zaros, ele começa a ganhar essa guerra. E depois, esse golpe sortudo, Zaros tropeça. Literalmente, tropeça. O cajado que estava na barriga dele atravessa Zamorak. E por causa desse cajado, por esse um cajado muito forte e mágico, parte dos poderes de Zaros vão para Zamorak. Uma boa parte desses poderes. Zaros, ele é banido, muito rapidamente ele é banido, mas ele ainda assim é um deus. Ele não perde seus poderes de deus, apenas parte dos seus poderes de deus passam para Zamorak. Zamorak, os outros deuses veem Zamorak. Olham, um mortal que matou um deus. E banem Zamorak de Gielinor. Mas, infelizmente, Zamorak ele se torna mais forte. De acordo com alguns, ele toma posse da Pedra de Jas para se tornar ainda mais forte. E com essa pedra, com esse poder,
ele volta, ele retorna a Gielinor mais forte, como um deus realmente, com o poder de um deus forte, o poder quase de Zaros. E junto ele se alia a outro deus também muito forte, chamado Saradomin, que era um grande inimigo de Zaros. Eles se aliam para acabar com o império restante de Zaros, as cidades que tinham sobrado. E nisso eles vão acabando. E a Segunda Era oficialmente termina com a traição. Ele, Zamorak, não satisfeito com o fato de se tornar um deus, ele quer ter um maior império. Ele quer ter um maior império. Ele quer ter um império maior ainda do que o de Zaros. Então ele pega e trai Saradomin. Ele inicia uma luta contra Saradomin. E nisso se inicia a Terceira Era, ou a Era das Guerras Divinas, né? Foi a era em que Gielinor mais sofreu com essas guerras, né? Para dar uma resumida, né? Os dois maiores campos de batalha foram a Masmorra da Guerra dos Deuses e a Terra. Pera aí, deixa eu encontrar o nome. Pera aí, rapidinho, galera. Tem que encontrar aqui. Cadê? Não vou tirar. Pera aí. Olha, galera, não tá aqui. Algumas. Eu não sei o nome delas exatamente agora. Deixa eu pegar aqui certinho o nome. Que eu esqueci. O maior campo de batalha, ele foi. Deixa eu encontrar aqui. Não. Terras Selvagens. Desculpa, perdi rapidinho aqui. Terras Selvagens. Pra quem conhece o Escape, eu vou dar uma resumidinha. Antes dessas guerras, ela era um território extremamente belo, cheio de criaturas, cheio de recursos, tudo isso. Mas ela foi o segundo maior campo de batalha da Guerra dos Deuses. Então, as terras selvagens, elas foram completamente destruídas. Hoje em dia, dentro do mundo atual do RuneScape, apenas as criaturas mais nefastas e bizarras vivem lá dentro. Muito poucas. E ela é destruída, não tem mais recursos, não tem mais árvores, está tudo destruído lá dentro, tudo corrompido. E o segundo maior campo de guerra foi a Masmorra da Guerra dos Deuses. E como se conhece, né? Continuando. Essa guerra aconteceu. A Masmorra da Guerra dos Deuses ficou destruída. As terras selvagens ficaram destruídas. E ia acontecer a guerra final entre Saradomin e Zamorak. Mas Guttix acontece. Ele, por causa da força do conflito, ele olha e vê a devastação que aquelas guerras já causaram. Guttix para as guerras naquele exato momento. Saradomin e Zamorak não têm seus poderes perdidos, mas Guttix, como era mais forte, ele cria uma barreira que cobre Gielinor, que impede que os deuses novamente interfiram em fatos humanos. E junto disso ele também cria os mandamentos de Guttix, onde ele fala que não pode acontecer novamente nenhuma guerra entre duas grandes raças, duas grandes facções, no caso humanos e elfos, um exemplo só, né? Uma guerra assim não pode acontecer. E nisso se inicia oficialmente a Quarta Era. Ele faz essa intervenção e vai dormir novamente. Isso se acontece. Peraí. A Quarta Era, nisso inicia a Quarta Era. A Quarta Era, ela foi marcante, porque com o fim das guerras, a Quarta Era foi quem criou o mundo que a gente conhece. Foi na Quarta Era que as cidades começaram a ser criadas, os grandes pontos como Varrock, por exemplo, Lumbridge e vários outros reinos. Foi quando esses reinos começaram a se estabelecer.
começaram a se dividir. E quando as raças começaram a fazer tratados de paz, gnomos, elfos, humanos, orcs, esse pessoal começaram a fazer tratados de paz para evitar uma segunda grande guerra, novamente uma grande guerra, né? Só se sabe, esse eu acabei pulando, desculpa, que na terceira era, de acordo com algumas falas de Guthix, muitas raças foram destruídas. Na quarta era a gente tem as raças mais conhecidas, mas na terceira muitas raças foram completamente extinguidas, sobram muitas poucas delas atualmente. E de acordo com Guthix até mesmo, né, considerando a mitologia da cidade que fica debaixo d'água lá, esqueci o nome agora. Esqueci o nome da cidade. A cidade que fica submersa, Atlântida, a cidade submersa. Também colocaram isso no RuneScape. E ninguém conhece, ninguém tem noção dela. Só se sabe que durante essa guerra, o contato com essa civilização aquática foi perdido completamente. E isso foi uma coisa marcante. Até hoje, de acordo com Guthix, existem pessoas que ainda tentam proteger, tentam nomear novamente contato com esse pessoal, né? E então a gente tiver aí a quarta raça. Foi quando como diziam, a era dos heróis, né? Que foi o que mais cresceu, né? Entre aspas. Era dos heróis, a quarta era. A era onde mais se descobriu, onde os anões, por exemplo, se eu coloco só um fatizinho, né? Os anões, eles pararam de usar magia, começaram a usar tecnologia. Foi um fato extremamente marcante aí, o que tornou eles extremamente elevados até hoje. Eles são mais superiores a gente, né? Considerando os canhões que eles têm, energia elétrica e tudo isso. O único feitiço que ainda é usado por anões é hiperfusão, né? Que tem a ver com metalurgia, o único. Que ainda poucos usam, a maioria já começa a usar as fornalhas para evitarem muitos problemas, né? E a quarta era tem um fim e a quinta era começa. A quarta era nunca tem um fim definido. Mas a quinta era começa com a descobrimento, com a descobrição, por assim dizer, da essência rúnica, né? Para se utilizar. Então, se usam muito aí nesse tempo. Só se sabe que no início, Guthix ele criou essência rúnica, magia em si, e espalhou pelo mundo. Só que durante a terceira era e a quarta era, essa energia rúnica ela foi perdida. Os contatos com ela foram perdidos. A quinta era se inicia quando a gente consegue novamente esse contato. Quando nós consegue novamente o acesso à essência rúnica. Volta a usar magia em si, né? Antigamente, né? Se funcionava, hoje em dia não se funciona muito mais. A gente dava o início, o jogador ele dava o início à quinta era. Como? Ele ajudava a descobrir a essência rúnica. Cada jogador descobria em si, né? Para poder ter acesso à essência rúnica você tinha que descobrir. Ou seja, você dava o passo para a quinta era. Hoje em dia isso não acontece mais, né? Eu fiz novamente a missão, não é exatamente assim. A essência rúnica foi descoberta, então você perdeu isso, né? Foi descoberto oficialmente. Mas muitas coisas ainda acontecem, né? E um bom exemplo, né, da destruição da Terra Selvagem foi Calabos. Calabos é um canto muito escuro, né? Que o que foi destruído, que também foi corrompido pela guerra, mas ele foi corrompido a tal ponto, que uma infecção se alastrou. Ao ponto de que os minerais que a gente conhece, o que a gente conhece como mundo, eles não aguentaram. Eles tiveram que se alterar, tiveram que melhorar. E nisso se cria novos objetos. No caso, um novo jogo que você cria ali, que é Dungeon. Basicamente, o sistema de Dungeon do RuneScape, né?
Eu não vou explicar, vou explicar isso no próximo vídeo, que é uma coisa bem interessante. Eu gostei muito disso, eu vou explicar isso já no próximo vídeo. Mas, colocando aí, né, o fim da Quinta Era, o início da Sexta Era, o que teoricamente ainda não aconteceu, ou, não, teoricamente já aconteceu, já oficialmente, dando oficial, né, ela é marcada pela morte de Gutix por Slysk, um Marjarat ainda fiel a Zaros, o Lorde do Vazio. Ele mata Gutix durante seu sono, oficialmente. Lembra daquela. Com a Gutix morto, a barreira que ele construiu, lembra aquela barreira que ele construiu por energia para proteger o mundo? Essa barreira, ela se desintegra. Ela se torna energia novamente. Mas como Gutix morre, essa energia não volta para ele. Essa energia se espalha por toda a Gielinor. E nisso se dá início à Sexta Era, onde no RuneScape 3, basicamente, a evolução do RuneScape, a evolução do jogo. Basicamente, onde você tem acesso, onde você tem controle, você tem as novas skills, divinação e várias outras coisas. A Sexta Era precisa ser explicada com cuidado, porque ela é muito interessante, né? Não vou explicar muito detalhadamente agora, só se pode dizer, Gutix morre e basicamente a gente dá início novamente à Guerra dos Deuses. Dessa vez com mais deuses. E dessa vez você, um ser humano, podendo se aliar a qualquer facção. Você não vai ser preso a um deus, você pode se aliar a qualquer um dos deuses existentes. Você já pode se aliar, você já pode procurar, existem deuses já existem os emissários divinos dentro dentro do RuneScape. Você pode se aliar ao seu deus. E mais tarde você vai usar divinação para ajudar ele. Depois eu vou explicar mais certinho, galerinha. Mas é isso por enquanto. Galerinha, se você puder aí dar um like, um favorito. Foi um tempo grande que eu perdi fazendo esse vídeo. Então se você puder aí me ajudar, dar aí a divulgação necessária. Porque foi difícil fazer isso, galerinha. Mas eu agradeço aí pela companhia. Se eu divulgar, dar o like, dar o favorito. Se você achou legal isso, quer acompanhar, inscreva-se aí no canal, eu vou estar sempre trazendo novos vídeos, galerinha. Então é isso, galerinha. Fui!